esquema da equipe, se com um ou dois volantes, por exemplo, você começa de novo com o Cuejá e o William Arão, ou o Cuejá e Pires da Mota, há alguma avaliação sua nesse sentido? Se o Flamengo tem se apresentado melhor quando há um segundo homem de marcação ali no meio campo, em vez de apenas o Cuejá jogando? Bom dia. Sobre essa questão, só o que eu posso adiantar para você é que o Pires não, porque não tem condição, né? No restante, são possibilidades, a gente vai avaliar no treinamento, vai fazer a escolha de acordo com a característica do Corinthians e de acordo com aquilo que a gente entende que tenha de melhor, mas são possibilidades. Maurício, bom dia. A gente viu na rodada passada como o Jair montou o Corinthians para a partida contra o Inter, já sem contar com o Roger no centroavante, já usando essa partida até como um teste, um experimento para a partida contra o Flamengo, né? Quarta-feira. Claro que você teve conhecimento disso. De que maneira não ser tão ousado assim, para não querer surpreender o Jair e manter mais um time que você vem escalando? Porque contra o Atlético Mineiro no final de semana, pelo menos a minha leitura, você também aproveitou para fazer uns testes, como o caso de usar o Paquetá um pouquinho mais adiantado, ter mais um volante. O jogo de quarta-feira que o Jair usou para fazer experimentos no Corinthians, pode ajudar você também a armar o seu time para essa partida contra o Corinthians quarta-feira? Bom dia. Eu acho que o jogo que eles fizeram demonstra para nós algumas possibilidades que eles têm, né? Eu acho que é mais nesse sentido, até porque eu não posso ter certeza de que ele não vai entrar novamente com os 3 volantes. Acredito que não vá, porque eles estão jogando em casa, eles vão ter a torcida empurrando. Acredito que eles vão adotar uma postura diferente da que eles adotaram no primeiro jogo aqui, de ter que buscar mais o jogo, ter que sair um pouco mais para o jogo, né? Eu acho que a palavra não seria teste. Eu acho que a gente usou algumas alternativas que a gente tem no jogo contra o Atlético, pensando no resultado do jogo contra o Atlético, que era um jogo importante, fundamental para a caminhada do brasileiro. E da mesma maneira que a gente usou lá, a gente tem a possibilidade de repetir ou tem a possibilidade de mudar novamente, mas como eu disse, isso vai ser avaliado durante o treinamento aqui agora, em função das características do Corinthians. Bom dia, Fabiano. A gente observa muita reclamação dos dirigentes do Flamengo em relação à arbitragem. No último jogo contra o Galo, vitória do Flamengo, tivemos reclamações também. Como é que você, treinador e os jogadores recebem isso a todo instante? Estão ouvindo falar nisso? Bom dia. Bom, a gente tem se preocupado, né, em focar no nosso trabalho. Enfim, a gente sabe que o árbitro está sujeito a cometer erros, porque é um ser humano. Eu acho que quando é pertinente, eu sempre expresso a minha opinião, né? Coloco aquilo que eu penso, mas no caso do jogo contra o Corinthians, eu espero que a arbitragem possa ter uma grande atuação e que a gente possa vencer por mérito. Esse é o nosso desejo, que a gente possa fazer um grande jogo e que vença o melhor, que eu espero que sejamos nós. Fabiano, bom dia. O que acrescenta para o time a volta do Diego, né? Ele ficou ausente desse último jogo, o Flamengo acabou com a ausência dele, mas você teve que fazer uma série de mudanças táticas, né? Mas agora com a volta do Diego, que aspecto você acha que essa volta dele mais ajuda o time do Flamengo, além, é claro, da experiência, né? Acostumado com momentos como esse? Bom dia. Ajuda muito. Acho que o Diego é um jogador de qualidade indiscutível. A trajetória dele de carreira já demonstra isso. Tem um peso importante ao elenco, né? Fundamental pela liderança que vamos avaliar. Ele fez uma parte do treino ontem, vamos ver como é que ele se comporta no treino hoje também. Eu acho que se a gente podendo contar com ele, é uma volta importante que a gente tem, mas vamos fazer as escolhas, mais uma vez dizendo, em função das características do Corinthians, em função daquilo que a gente entende que possa dar mais resultado de início de jogo. Outra vez também, em relação ao Diego, ele pode ficar de fora? Ele pode ficar, assim como qualquer outro jogador. Barbieri, bom dia. Ainda falando um pouquinho sobre o que o Flamengo encontrou no primeiro jogo, depois da partida, nas declarações dos jogadores na zona mista, muitos se surpreenderam com a postura que o Corinthians adotou, pelo menos no jogo inteiro, muito fechado, mesmo com toda a pressão do Flamengo, o Flamengo não conseguiu
fazer uma vantagem em casa. Você imagina que eles possam vir um pouco mais abertos, mas o Flamengo está preparado para ter paciência caso o Corinthians espere um pouco mais do Flamengo, ou se vier mais ou menos da mesma forma, bem fechado? Bom dia. Eu acho que, como eu disse anteriormente, eu acho que a tendência é que eles mudem a postura. Eu acho que a própria declaração do Jair ao final do jogo aqui no Maracanã, ele disse que lá em São Paulo a postura seria outra, ele afirmou isso. Então, eu acho que a tendência é essa, que eles saiam um pouco mais, que eles tenham que se expor. Eu acho que a torcida deles vai exigir isso, que eles tenham que arriscar um pouco mais e tentar buscar o jogo um pouco mais. Agora, caso eles permaneçam com a postura um pouco mais defensiva, a gente tem que ter calma, tranquilidade, serenidade para encontrar os espaços, enfim, para encontrar as jogadas e para conseguir concluir da melhor maneira. Barbieri, bom dia. Você acredita que a vitória em cima do Atlético tenha sido um dos principais combustíveis nessa reta final por esse jogo com o Corinthians? Bem, bom dia. Não sei se a palavra seria combustível, né? É evidente que toda vitória reforça a confiança, torna um ambiente melhor para a gente conseguir trabalhar. Eu acho que, como eu disse anteriormente, foi uma vitória importante contra um adversário que estava numa briga direta com a gente ali. Um grande adversário, volto a repetir, o Atlético tem uma grande equipe. Eu até gostaria de tocar num ponto, porque eu vi muitos comentários e alguns textos falando que o Flamengo trouxe o Atlético para cima, né? E aí tem duas questões. Primeiro é uma questão tática, que talvez, para um olhar menos atento, acabe passando despercebido, que é, como a gente estava jogando com o Paquetá um pouco mais à frente, naquele momento do jogo, o Atlético tinha superioridade no meio de campo. Ele tinha 3 jogadores, que eram José Wellison, Elias e Casares, que é um jogador que não guarda a posição, contra 2 volantes que a gente tinha, né? William Arão e Cuejá. Então, a entrada do Pires foi para equilibrar o meio, além disso, conseguir fazer com que os 2 homens que acabaram ficando mais lateralizados um pouquinho com o Cuejá e Arão, pudessem ajudar tanto o Ribeiro quanto o Vitinho nas dobras, porque eles liberaram os laterais. Então essa é uma questão tática que de repente pode ter passado despercebida. O que eu não consigo entender, o que para mim não faz sentido, é alguém achar que um clube do tamanho do Atlético Mineiro, perdendo de 2-1, por qualquer razão, não fosse vir para cima do Flamengo. É isso que eu não consigo entender. Porque se fosse o contrário, o Flamengo, até pelo tamanho que tem, vai para cima de qualquer adversário quando está perdendo o jogo. Então, eu não entendi muito bem a colocação, só queria voltar nesse ponto para deixar isso resolvido. Volto a dizer, foi uma vitória importante contra uma grande equipe, agora a gente tem um desafio enorme contra uma outra grande equipe. Eu acho que, até me adiantando a uma possível pergunta, não existe favorito, né? Num jogo como esse, a gente sabe, são 2 grandes equipes, o Corinthians jogando em casa, e eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo e buscar uma classificação importante. Posso dizer que esse é o jogo, mas se o Flamengo daqui até o final da temporada, ganhando, vai ter a possibilidade de disputar a final da Copa do Brasil mais uma vez, como foi no ano passado, e perdendo vai ficar numa pressão muito grande em cima de ter que conquistar o brasileiro, ter que chegar muito próximo dos líderes. É um jogo que determina o restante da temporada. Eu acho que é o jogo mais importante do ano em se tratando de Copa do Brasil, né? Porque a gente passando, e a gente vai fazer de tudo para passar, não vai diminuir a nossa responsabilidade no Campeonato Brasileiro. No jogo seguinte do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter que entrar para vencer, como tem feito em todos os momentos. Então, em se tratando de Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o jogo mais importante. Barbieri, falando um pouquinho do duelo dos 2 treinadores, né? Você e o Jair são 2 treinadores jovens. Nesse momento, talvez com uma diferença que eu não sei se, na tua opinião, pode pesar nesse jogo, que é o fato de você estar aqui há mais tempo, você conhecer muito bem esse elenco, e o Jair ter chegado recentemente no Corinthians. Você, por exemplo, no fim de semana, usou algumas cartas na manga trazendo o Trauco, o Arão que já vinha entrando, possibilidades que te abriram um leque de opções para essa quarta-feira. O fato de conhecer essas peculiaridades e como você pode mexer com as suas peças, você acredita que isso pode te dar uma vantagem no jogo de amanhã?
Não, acredito que não. É evidente que o tempo de trabalho é importante, conta e faz a diferença, sim, mas eu acho que o Jair já teve tempo suficiente para conhecer os jogadores, até porque quando ele chegou, o clube já tinha uma comissão, né, que passa as informações para ele, enfim, que passa tudo para ele. Eu acho que ele já teve tempo suficiente, eu não vejo a gente com nenhum tipo de vantagem nesse sentido. Volto a dizer, eu acho que é um grande clássico do futebol brasileiro, né? As duas equipes de maior torcida do país. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, que vai acabar sendo resolvido nos detalhes. Barbieri, aqui mais uma vez, você falou um pouquinho que espera que o Corinthians mude um pouco, né, a forma de jogar. Falando um pouco do primeiro jogo, a gente viu, e até uma característica do Flamengo, né, que consegue chegar bem à frente, mas no jogo contra o Corinthians tem muita dificuldade para conseguir superar as linhas. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, até taticamente, qual pode ser a solução para isso e por que tem sido difícil, né, conseguir ali chegar ao gol? Olha, eu acho que não é uma característica do Flamengo. Qualquer equipe, quando enfrenta uma outra equipe muito recuada, né, tem dificuldade para construir, enfim, para achar os espaços, até porque o adversário acaba tirando esses espaços. Eu acho que a própria Copa do Mundo ilustrou isso em mais de um exemplo. Tem vários exemplos aí, a gente tem outros de grandes times também fora da Europa, que, enfim, quando enfrentam um adversário muito recuado, tem dificuldade. É uma questão de espaço, é uma questão de conseguir ocupar bem os espaços, circular a bola, ter calma e serenidade para encontrar e principalmente ser eficiente, né? Porque normalmente nessas circunstâncias você acaba não tendo muitas oportunidades. E se você consegue aproveitar as oportunidades que tem, você já desarma a proposta do adversário. Então acho que passa por isso, passa por ter calma e serenidade, nunca apatia, né? Para buscar os espaços, enfim, para procurar fazer o gol e procurar ser eficiente nas oportunidades que, volto a dizer, nesse caso tendem a ser menores. Eu só pedi licença para sair um pouquinho de Copa do Brasil, voltar a falar de Campeonato Brasileiro, para uma matéria que a gente está fechando sobre essa tabela lá em cima que encurtou bastante, né, do primeiro ao quinto ali, essa pequena distância. Que você falasse num campeonato de pontos corridos, quando está muito próximo, a gente vê, isso não é muito comum, né? No passado mesmo tem uma distância gigantesca. Isso aumenta a pressão sobre o líder. E como é que para vocês também que continuam ali, que chegam perto da briga, como é que fica essa disputa, a importância de cada jogo daqui até o final? É sempre um campeonato de regularidade, né? Então todos os jogos acabam sendo importantes. É evidente que essa proximidade entre todos do pelotão da frente ali faz com que o campeonato fique mais disputado, vamos dizer assim, né? Sem dúvida nenhuma traz uma pressão sim sobre o líder, um peso, uma responsabilidade de ter que entender que a margem de erro é menor, né? Se ele tivesse uma vantagem maior, teria uma margem de erro um pouco maior. Então, a margem de erro do líder acaba sendo menor, mas dos que estão logo abaixo também, né? Porque você acaba tendo que estar sempre pontuando para se manter na briga, para se manter na disputa. Eu acho que já frisei também outras oportunidades. Eu considero o Campeonato Brasileiro mais difícil do mundo pelo equilíbrio das equipes, pelo número de equipes que tem chance, né, de buscar o título já de início. Então, acho que a tendência é que se mantenha assim até bem próximo das últimas rodadas. E o meu desejo, estou trabalhando para que o Flamengo possa continuar brigando e que termine na liderança.